O nascimento de uma lenda era uma manhã quente de março de 1980, quando Porto Alegre ganhou seu presente mais precioso. No bairro humilde de Vila Nova, cercado pelas adversidades típicas da periferia brasileira, nascia Ronaldo de Assis Moreira. Ninguém poderia imaginar que aquele bebê choroso, filho de João de Assis Moreira, um soldador e ex-jogador amador, e Miguelina Eloy Assis de Moreira, vendedora e enfermeira, se tornaria um dos maiores artistas que o futebol mundial já conheceu. A casa simples da família Moreira era pequena, mas transbordava amor e paixão pelo futebol. João, apesar de nunca ter chegado ao profissionalismo, carregava no peito o sonho interrompido de ser jogador. Suas histórias sobre dribles imaginários e gols que quase aconteceram enchiam os olhos do pequeno Ronaldo de brilho e curiosidade. Miguelina, por sua vez, era a força da família, trabalhando incansavelmente para garantir que os 3 filhos, Roberto, Daisy e o caçula Ronaldo, menos nunca faltasse o essencial. O apelido Ronaldinho surgiu naturalmente. Com o irmão 9 anos mais velho, também chamado Ronaldo Roberto Assis, era preciso distinguir os dois. O sufixo carinhoso "inho" grudou no garoto, como uma segunda pele, e mesmo quando se tornou gigante nos gramados europeus, o diminutivo permaneceu, carregando consigo toda a brasilidade e afeto de suas origens. As primeiras memórias de Ronaldinho com a bola nos pés aconteceram antes mesmo que ele completasse 2 anos. João conta que o menino parecia ter nascido com um ímã nos pés. Qualquer objeto redondo que aparecesse pela frente virava uma bola de futebol. Laranjas, latas amassadas, bolas de meia, tudo servia para os primeiros toques daquele que seria conhecido como bruxo dos gramados. Mas foi aos 7 anos que o destino começou a desenhar seus primeiros traços definidos. Roberto Assis, que já mostrava talento no futebol e jogava nas categorias de base do Grêmio, levava o irmão caçula para os treinos. Ronaldinho ficava nas laterais do campo, observando cada movimento, cada drible, cada passe. Quando os jogadores mais velhos faziam intervalo, o garoto invadia o campo com sua bola surrada e imitava tudo o que havia visto, adicionando seu próprio tempero criativo. Os treinadores do Grêmio logo perceberam que aquele não era um garoto comum. Aos 8 anos, Ronaldinho foi oficialmente integrado às categorias de base do clube. Era tão pequeno que a camisa do uniforme parecia um vestido, mas seus pés faziam mágica. Driblava 3, 4 adversários seguidos, como se dançasse entre eles. Suas canetas já eram lendárias entre os garotos da Vila Nova. A infância de Ronaldinho, porém, não foi feita apenas de glórias prematuras. A família vivia com dificuldades financiais constantes. Miguelina fazia malabarismos para pagar o transporte que levava o filho aos treinos. Muitas vezes, Ronaldinho ia a pé, caminhando quilômetros com a sacola de treino nas costas e a bola debaixo do braço. Essas caminhadas solitárias eram preenchidas com sonhos. Ele imaginava estádios lotados, torcidas gritando seu nome, troféus brilhantes. João foi sua primeira e mais importante inspiração. O pai assistia a todos os jogos que podia, sempre com conselhos simples, mas profundos. Joga com alegria, filho. Futebol é arte, não guerra. Essas palavras moldaram não apenas o jogador, mas o ser humano que Ronaldinho se tornaria. Sua filosofia de jogo sempre seria pautada pelo prazer, pela criatividade, pelo espetáculo. Mas em 1989, quando Ronaldinho tinha apenas 9 anos, a tragédia bateu à porta da família Moreira. João de Assis sofreu um infarto fulminante enquanto nadava na piscina do clube, onde a família tinha acesso ocasional. A notícia devastou o pequeno Ronaldo. Seu herói, seu primeiro técnico, seu maior torcedor havia partido. O menino que sempre sorria ficou em silêncio por semanas. Miguelina se viu sozinha
Com 3 filhos para criar, a dor era imensa, mas ela sabia que precisava ser forte. Roberto, então, com 18 anos e já profissional no Grêmio, assumiu parte da responsabilidade financeira e emocional. Tornou-se mais que irmão, virou pai, mentor, empresário e melhor amigo de Ronaldinho. O futebol foi o refúgio do garoto enlutado. Nos gramados, ele reencontrava a alegria que a vida havia temporariamente roubado. Cada drible era uma homenagem silenciosa ao pai. Cada gol, uma forma de dizer: estou cumprindo nosso sonho. A bola era sua terapia, seu escape, sua razão de continuar sorrindo. Nos anos seguintes, Ronaldinho se destacou de forma absurda nas categorias de base do Grêmio. Aos 13 anos, já era tratado como prodígio. Sua habilidade transcendia a idade. Jogava como veterano, mas com a ousadia de quem não conhece medo. Os adversários simplesmente não conseguiam marcá-lo. Quando tentavam a violência, ele respondia com ainda mais talento, transformando cada falta sofrida em motivação. A fama local começou a crescer. Em Porto Alegre, já se falava do Ronaldinho do Grêmio como a próxima grande promessa do futebol brasileiro. Mas Miguelina mantinha os pés do filho no chão. Talento sem caráter não vale nada, ela repetia. E Ronaldinho ouvia, absorvia, respeitava. Apesar da crescente admiração, continuava o mesmo menino simples da Vila Nova, que cumprimentava todos os vizinhos e dividia sua bola com outras crianças nas peladas de fim de tarde. A escola era outro compromisso que Miguelina não negociava. Por mais que o futebol consumisse a maior parte do tempo e da energia do filho, ela insistia nos estudos. Ronaldinho não era um aluno brilhante, mas era dedicado o suficiente para não decepcionar a mãe. Sabia que ela havia sacrificado muito, e a última coisa que faria seria desperdiçar aquela devoção maternal. Aos 15 anos, Ronaldinho já treinava ocasionalmente com o time profissional do Grêmio. Os jogadores consagrados ficavam impressionados com a personalidade do garoto. Não havia arrogância, apenas paixão pura pelo jogo. Ele não se intimidava, mas também não desrespeitava. Queria aprender, evoluir, mostrar que merecia estar ali. A explosão no Grêmio e a convocação para a seleção. O ano de 1998 marcou a virada definitiva na vida de Ronaldo de Assis Moreira. Aos 18 anos, depois de dominar todas as categorias de base do Grêmio com uma facilidade quase insultante, chegara finalmente o momento de sua estreia profissional. Era junho e o técnico Luiz Felipe Scolari, conhecido por sua rigidez tática, mas também por seu olho clínico para talentos, decidiu que era hora de promover o garoto prodígio ao time principal. A estreia aconteceu em um jogo do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. Ronaldinho entrou no segundo tempo substituindo um meio-campista lesionado. Bastaram 15 minutos para que o Estádio Olímpico compreendesse que estava diante de algo especial. Uma corridinha curta, um corte seco para dentro e um chute colocado no ângulo. Gol. Sua primeira marca registrada? Fazer o difícil parecer absurdamente simples. A torcida gremista, já acostumada a revelar craques históricos, sabia reconhecer talento quando via, e Ronaldinho não era apenas talento, era magia pura. Seus dribles tinham algo de hipnótico, como se a bola estivesse amarrada em seus pés por um fio invisível. Adversários experientes, veteranos acostumados às manhas do futebol brasileiro, ficavam tontos tentando acompanhar seus movimentos. Mas o verdadeiro anúncio ao mundo veio na Copa do Brasil de 1999. O Grêmio enfrentava adversários teoricamente superiores, mas tinha em Ronaldinho sua arma secreta. Partida após partida,
o camisa 10 número que herdara com orgulho, destruía defesas inteiras. Não era apenas sua habilidade técnica, menos era sua inteligência tática. Ronaldinho sabia exatamente quando acelerar, quando desacelerar, quando passar, quando driblar. A final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro tornou-se lendária. No primeiro jogo, em Porto Alegre, Ronaldinho comandou uma vitória avassaladora. Deu 2 assistências milimétricas e marcou um gol que seria reprisado por anos nos programas esportivos. Recebeu a bola no meio de campo, carregou em velocidade, driblou 4 marcadores como se fossem cones de treino e fuzilou o goleiro com categoria. O Grêmio venceu por 3-0. No jogo de volta, em Belo Horizonte, o Atlético precisava de um milagre. Partiram para cima com fúria, mas Ronaldinho e o Grêmio seguraram um empate heroicamente. Quando o apito final soou, celebrando o título gremista, Ronaldinho caiu de joelhos no gramado e chorou. Não eram lágrimas de alegria apenas, eram lágrimas de superação, de dever cumprido, de promessa honrada ao pai que não estava mais ali para ver. Aquele título atraiu olhares internacionais. Empresários europeus começaram a frequentar os jogos do Grêmio. Roberto Assis, que já gerenciava a carreira do irmão, recebia ligações semanais de clubes interessados. Mas a família decidiu com sabedoria, menos Ronaldinho. Ainda era jovem, precisava amadurecer, consolidar-se no Brasil antes do grande salto. Em 1999, outro momento decisivo. A convocação para a seleção brasileira sub-23, que disputaria o torneio pré-olímpico e a Copa América. O técnico Vanderlei Luxemburgo vira em Ronaldinho exatamente o que o Brasil precisava: menos criatividade, ousadia, capacidade de decidir jogos. Na Copa América disputada no Paraguai, Ronaldinho foi uma revelação absoluta. Apesar de jovem e em sua primeira grande competição internacional, Ronaldinho jogou com a confiança de um veterano. No jogo contra a Venezuela, marcou 2 gols magníficos. No confronto decisivo contra o Uruguai, deu a assistência que classificou o Brasil. A imprensa sul-americana já especulava: seria ele o sucessor de Romário e Ronaldo Fenômeno? A final da Copa América contra o Uruguai, em julho de 1999, foi épica. O jogo terminou empatado e, nas penalidades, Ronaldinho converteu sua cobrança com frieza cirúrgica. O Brasil conquistou o título e Ronaldinho, aos 19 anos, já tinha seu primeiro troféu pela seleção principal. Voltou ao Brasil como ídolo nacional emergente. No Grêmio, seu status elevou-se ainda mais. Era tratado como rei, mas mantinha a humildade da Vila Nova. Continuava chegando cedo aos treinos, conversando com os funcionários do clube, tirando fotos com torcedores na saída. Miguelina fizera um bom trabalho. O filho tinha talento de sobra, mas humildade de sobra também. A temporada de 1999 foi mágica para Ronaldinho. Além da Copa América, participou do Mundial Sub-20 na Nigéria, onde a seleção ficou com o vice-campeonato, mas ele foi eleito melhor jogador do torneio. Seu desempenho chamou a atenção global. Grandes clubes europeus intensificaram o assédio. Paris, Saint-Germain, Arsenal, Milan, todos queriam o bruxo brasileiro. Mas havia uma última promessa a cumprir com o Grêmio. A Libertadores de 2000 era um sonho acalentado por toda a torcida tricolor. Ronaldinho sabia que era sua chance de eternecer-se na história do clube antes da inevitável partida para a Europa. Os treinos eram intensos, a preparação meticulosa, a expectativa gigantesca. No entanto, a realidade às vezes é cruel, com sonhos bonitos. O Grêmio foi eliminado precocemente na Libertadores, causando frustração generalizada.
Ronaldinho sentiu o peso da responsabilidade. Pela primeira vez em sua carreira, experimentou a sensação amarga de não conseguir carregar o time sozinho nas costas. Foi uma lição importante sobre limites e trabalho coletivo. Esse período também trouxe desafios pessoais. A fama crescente atraía não apenas admiradores, mas também oportunistas. Pessoas que nunca haviam se importado com ele apareciam pedindo favores, dinheiro, empregos. Roberto Assis fazia o papel de escudo, protegendo o irmão dessas distrações. Mas era impossível filtrar tudo. Ronaldinho aprendeu rapidamente a distinguir amigos verdadeiros de interesseiros. No Campeonato Brasileiro de 2000, Ronaldinho estava imparável. Marcava gols absurdos, dava assistências impossíveis, protagonizava lances que viralizariam décadas depois na internet. Em um jogo memorável contra o Corinthians, deu um lençol em Vampeta, deixando o volante cair sentado no gramado. O lance percorreu o Brasil inteiro nos programas de esporte. Paris Saint-Germain e a conquista da Europa. Janeiro de 2001 marcou o adeus emocionante de Ronaldinho ao Grêmio e ao futebol brasileiro. Após intensas negociações conduzidas por Roberto Assis, o Paris Saint-Germain, um dos clubes mais ambiciosos da França, garantiu a contratação do jovem prodígio por 5 milhões de euros. Era uma quantia considerável para a época, mas os franceses sabiam que estavam investindo em algo especial. A Vila Nova de Porto Alegre nunca mais seria a mesma. Seu filho mais ilustre partia para conquistar o mundo. A chegada a Paris foi um choque cultural imenso. Ronaldinho, acostumado ao calor brasileiro, aos churrascos dominicais, às peladas informais e ao português cantado das ruas gaúchas, encontrou-se em uma metrópole fria, elegante e sofisticada. Os primeiros meses foram difíceis. Adaptação ao idioma francês, ao estilo de vida europeu, a culinária diferente, tudo isso pesou. Havia noites em que Ronaldinho ligava para Miguelina, chorando de saudade, questionando se havia feito a escolha certa. Mas dentro de campo, a linguagem era universal. No futebol, Ronaldinho não precisava de tradução. Sua estreia pelo PSG aconteceu em agosto de 2001, em um amistoso preparatório. Bastaram alguns minutos para que os torcedores parisienses percebessem que tinham em mãos algo raríssimo, um jogador que transformava futebol em entretenimento puro. Seus dribles elásticos, suas finalizações precisas, sua visão de jogo privilegiada encantaram imediatamente o exigente público francês. O técnico Luís Fernandes, experiente comandante espanhol, sabia como extrair o melhor de jogadores criativos. Deu liberdade tática para Ronaldinho, permitindo que ele flutuasse pelo campo, aparecendo onde a inspiração mandasse. Essa liberdade foi fundamental. Ronaldinho não era jogador de sistemas engessados. Ele era improvisação, era instinto, era arte que não cabia em esquemas táticos rígidos demais. Na temporada 2001 a 2002, Ronaldinho foi ganhando espaço e protagonismo gradualmente. Seus companheiros de equipe, inicialmente céticos com um garoto brasileiro, logo se renderam à sua genialidade. Jai Okocha, o talentoso nigeriano, tornou-se grande amigo. Os dois formavam uma dupla de meio-campo mágica, trocando passes impossíveis, criando jogadas que pareciam ensaiadas, mas nasciam da pura química em campo. Os gols começaram a aparecer. Contra o Lens, Ronaldinho recebeu na entrada da área, deu um chapéu no zagueiro, dominou e bateu colocado. Golaço, que foi capa dos jornais esportivos. Contra o Lyon, numa jogada individual brilhante, driblou 3 adversários em sequência antes de tocar para um companheiro marcar. Suas assistências eram tão celebradas quanto seus gols,
passes de trivela, lançamentos milimétricos, cruzamentos medidos na régua, mas o PSG da época não era um gigante europeu. Apesar do talento individual de Ronaldinho e outros jogadores qualificados, o time não conseguia conquistar os títulos mais importantes. No campeonato francês, brigavam entre os primeiros colocados, mas nunca alcançavam a liderança. Na Liga dos Campeões, não passavam das fases iniciais. Essa frustração coletiva começava a pesar sobre Ronaldinho, que sentia que seu potencial estava sendo desperdiçado. Fora de campo, porém, Ronaldinho começava a aproveitar Paris de uma forma que preocupava alguns. A vida noturna parisiense, com suas baladas famosas, seus bares elegantes, suas festas exclusivas, era extremamente tentadora para um jovem de 20 e poucos anos, solteiro, rico e famoso. Ronaldinho não resistia menos. Adorava festas, conhecer pessoas, dançar, beber champanhe. Essa faceta boêmia começaria a se tornar sua marca registrada, para o bem e para o mal. Miguelina, de Porto Alegre, ligava frequentemente preocupada. As notícias sobre as festas de Ronaldinho chegavam até o Brasil através de revistas de fofoca e sites de esporte. Ela temia que o filho estivesse perdendo o foco, se desviando do caminho que haviam traçado juntos. Roberto Assis, que acompanhava o irmão na Europa, tentava equilibrar, deixar Ronaldinho aproveitar a juventude sem perder a disciplina profissional. Era um desafio constante. A Copa do Mundo de 2002, realizada na Coreia do Sul e Japão, seria o palco da consagração definitiva de Ronaldinho no cenário internacional. Convocado por Luiz Felipe Scolari para integrar a seleção brasileira ao lado de craques como Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Roberto Carlos, Ronaldinho estava determinado a mostrar ao mundo inteiro que merecia estar entre os melhores. A preparação foi intensa, o foco total, as expectativas gigantescas. Na fase de grupos, Ronaldinho começou como reserva, entrando no segundo tempo das partidas, mas na vitória por 4-0 sobre a China. Teve sua chance como titular e não desperdiçou. Deu uma assistência fantástica e mostrou toda a sua criatividade. Scolari entendeu a mensagem, menos aquele garoto precisava estar no time titular. A partir das oitavas de final, Ronaldinho virou peça fundamental do esquema brasileiro. O jogo contra a Inglaterra, nas quartas de final, entrou para a história. Ronaldinho estava inspiradíssimo. Logo aos 23 minutos, infiltrou-se na área e foi derrubado. Pênalti que Rivaldo converteu. Aos 50 minutos, veio a jogada que o eternizou. Recebeu falta a uns 40 metros do gol. Aparentemente, longe demais para perigo. Mas Ronaldinho viu o que ninguém viu. O goleiro David Seaman, ligeiramente adiantado, bateu com perfeição absurda. A bola descreveu uma parábola impossível e entrou, deixando Seaman paralisado. Foi gol ou foi cruzamento? Até hoje se debate, mas para Ronaldinho sempre foi gol intencional. Porém, a euforia durou pouco. Aos 57 minutos, Ronaldinho cometeu uma falta desnecessária em Dani Mills e recebeu o cartão vermelho. Teria que assistir do vestiário os minutos finais da classificação brasileira. Foi um misto de alegria pela vitória e frustração pela expulsão boba. Perderia a semifinal contra a Turquia por suspensão. Uma punição dolorosa que lhe ensinou sobre controle emocional. Mesmo sem Ronaldinho, o Brasil venceu a Turquia e chegou à final contra a Alemanha. Na decisão, ele estava de volta e, embora não tenha sido o protagonista, Ronaldo Fenômeno marcou os 2 gols do título. Sua presença foi importante. Quando o apito final confirmou o pentacampeonato mundial, Ronaldinho explodiu em lágrimas. Aos 22 anos, já era campeão do mundo. O menino da Vila Nova havia conquistado o troféu mais cobiçado do futebol,
Barcelona e o auge da glória após a Copa do Mundo de 2002. Ronaldinho voltou ao PSG como campeão mundial, mas sua mente já estava em outro lugar. O clube parisiense, apesar de pagar bem e proporcionar qualidade de vida excepcional, não tinha a grandeza que ele almejava. Ronaldinho queria jogar nos maiores palcos europeus. Queria disputar a Liga dos Campeões com chances reais de título. Queria medir forças contra os melhores do mundo, semana após semana. O PSG era bom, mas não era grande o suficiente para suas ambições. Roberto Assis trabalhava nos bastidores, orquestrando a próxima mudança. Vários gigantes europeus demonstravam interesse voraz, menos Manchester United. Chelsea, Milan e Barcelona apareciam como favoritos. Ronaldinho tinha preferência clara pelo Manchester United, clube histórico inglês comandado por Sir Alex Ferguson. Tudo parecia encaminhado para Old Trafford, até que os ingleses hesitaram nos valores finais da negociação. Essa hesitação custaria caro. Eles perderam um dos maiores talentos que já passaram pelo futebol. O Barcelona, por outro lado, estava desesperado. O clube catalão vivia uma das piores crises de sua história, sem conquistar títulos relevantes há anos, com dívidas astronômicas e uma torcida extremamente frustrada. O recém-eleito presidente Joan Laporta havia prometido trazer um craque que devolvesse a magia ao Camp Nou. Quando Manchester United vacilou, Laporta agiu com velocidade e determinação. Em julho de 2003, desembolsou 30 milhões de euros e garantiu Ronaldinho para o Barcelona. A apresentação foi apoteótica. Mais de 30 mil torcedores lotaram o Camp Nou apenas para ver o novo camisa 10 do clube. Ronaldinho saiu do túnel sorrindo daquele jeito característico, acenando para a multidão que gritava seu nome em êxtase. Ele sentiu ali que havia tomado a decisão certa, menos Barcelona. Não era apenas um clube, era uma religião, uma paixão que transcendia o futebol. E ele seria o Messias que ressuscitaria aquela fé adormecida. Mas a primeira temporada, 2003 a 2004, foi de adaptação. O técnico Franck Rijkaard estava implementando um novo projeto e Ronaldinho precisava entender o estilo de jogo catalão, baseado em posse de bola, toques rápidos e movimentação constante. Era diferente do que fizera no PSG, onde tinha mais liberdade individual. Além disso, lesões no primeiro semestre atrapalharam seu ritmo. Ainda assim, mostrou flashes de genialidade que faziam os torcedores suspirarem de empolgação. Um momento marcante dessa temporada foi o jogo contra o Sevilla, quando Ronaldinho marcou um golaço após driblar 3 adversários e chutar colocado no ângulo. O Camp Nou veio abaixo. As pessoas começavam a perceber que haviam contratado não apenas um grande jogador, mas um artista genuíno. Ele não jogava futebol para ganhar apenas, jogava para entreter, para emocionar, para fazer o impossível parecer rotineiro. A temporada 2004 a 2005 foi quando tudo mudou. Ronaldinho chegou em forma física impecável, focado, determinado a provar seu valor. Desde o primeiro jogo, ficou claro que aquela seria sua temporada. Contra o Racing Santander, marcou 2 gols esplêndidos. Contra o Albacete, deu 3 assistências perfeitas. Contra o Atlético de Madrid, protagonizou um show individual que deixou adversários e torcedores boquiabertos. O Barcelona começou a engatar uma sequência impressionante de vitórias. Em novembro de 2004, aconteceu o jogo que definiria a temporada e talvez toda a carreira de Ronaldinho Barcelona contra Real Madrid no Santiago Bernabéu. Era o clássico mais importante do futebol mundial e Ronaldinho estava prestes a protagonizar uma das maiores atuações individuais
da história desse confronto. Desde o aquecimento, ele estava diferente. Havia algo em seus olhos, uma determinação selvagem de fazer história naquela noite. O jogo começou equilibrado, mas Ronaldinho foi crescendo conforme os minutos passavam. Aos 15 minutos do primeiro tempo, recebeu na entrada da área. Fez um corte seco que deixou Helguera no chão e bateu colocado no canto, -1-0 para o Barcelona. O Bernabéu silenciou momentaneamente, mas o melhor ainda estava por vir. No segundo tempo, Ronaldinho simplesmente assumiu o controle total da partida. Aos 15 minutos da segunda etapa, veio o segundo gol. Após receber lançamento nas costas da defesa, Ronaldinho dominou com classe, driblou o goleiro Casillas com uma finta desconcertante e empurrou para o gol vazio. Era 2-0 e o Santiago Bernabéu, templo sagrado do Real Madrid, começou a fazer algo impensável, menos aplaudiu o jogador adversário. Uma ovação de pé, sincera e emocionada, tomou conta do estádio. Era o reconhecimento de que estavam presenciando algo extraordinário. Aquela ovação no Bernabéu eternizou Ronaldinho. Pouquíssimos jogadores na história receberam tal honra do arquirrival, menos antes dele. Apenas Diego Maradona havia conquistado o respeito do Bernabéu daquela forma. Ronaldinho saiu de campo com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de realização. Ele havia atingido um patamar que poucos humanos alcançam menos: ser reconhecido pelos próprios adversários como transcendental. O Barcelona seguiu arrasador naquela temporada. Ronaldinho era imparável, decidindo jogos semanalmente com gols e assistências magistrais. Em abril de 2005, contra o Albacete, marcou um dos gols mais bonitos de sua carreira, menos recebeu. Cruzamento da esquerda, deu um voleio de trivela impossível que morreu no ângulo. A bola sequer tocou o chão antes de entrar. Foi pura física, aplicada com talento sobrenatural. Em maio de 2005, o Barcelona conquistou o campeonato espanhol após 6 anos de jejum. Ronaldinho foi eleito o melhor jogador da competição, de forma unânime. Carregou time nas costas durante toda a temporada, marcando 22 gols e dando inúmeras assistências. Na festa do título, Ronaldinho desfilou pelas ruas de Barcelona em cima de um ônibus, com a taça nas mãos e o sorriso mais largo possível. A cidade catalã o adotara como filho, e ele retribuía aquele amor com cada gota de suor deixada em campo. A temporada 2005 a 2006 seria o auge absoluto da carreira de Ronaldinho. Ele começou onde havia parado, jogando um futebol de outro planeta, dominando partidas com facilidade desconcertante, fazendo defesas inteiras parecerem amadoras. Em setembro de 2005, contra o Milan pela Liga dos Campeões, deu um show à parte, marcando um golaço e comandando a vitória por 2-1. Era apenas o prelúdio do que estava por vir naquela temporada mágica. Em dezembro de 2005, Ronaldinho recebeu a Bola de Ouro, prêmio da revista France Football, que consagra o melhor jogador do mundo. Foi uma escolha unânime, menos ninguém no planeta jogava futebol melhor que ele naquele momento. Na cerimônia em Paris, vestindo smoking elegante, Ronaldinho discursou emocionado, agradecendo a Miguelina, a Roberto, aos companheiros do Barcelona e principalmente ao pai falecido. Pai, consegui. Sou o melhor do mundo, disse em português, com a voz embargada. O Barcelona seguia imparável. No Campeonato Espanhol, vencia adversários com placar elásticos, muitas vezes com Ronaldinho decidindo sozinho. Contra o Osasuna, marcou um hat-trick magistral. Contra o Real Betis, deu 4 assistências. Sua conexão com Samuel Eto'o
era telepática menos. Bastava um olhar e ambos sabiam exatamente o que fazer. Essa dupla aterrorizava defesas europeias semanalmente. Mas o grande objetivo era a Liga dos Campeões, troféu que o Barcelona não conquistava desde 1992. Ronaldinho estava obcecado. Nas oitavas de final, contra o Chelsea de Mourinho, comandou uma vitória heróica por 2-1 no Camp Nou, após perder por 2-1 na ida. Nas quartas, destruiu o Benfica com 2 gols e uma assistência. Na semifinal, enfrentou o Milan novamente e garantiu a classificação com uma atuação soberba. A final seria em Paris, contra o Arsenal de Thierry Henry no Stade de France. Em 17 de maio de 2006, Ronaldinho estava visivelmente nervoso antes do jogo. Aquele seria seu momento de consagração definitiva. O Arsenal abriu o placar cedo, aos 18 minutos, com Jens Lehmann sendo expulso logo em seguida. Parecia o cenário perfeito para o Barcelona virar, mas o Arsenal defendia com unha e dente. Ronaldinho teve uma atuação discreta pelos seus padrões estratosféricos, mas contribuiu decisivamente no segundo tempo. Aos 76 minutos, foi ele quem iniciou a jogada que resultou no gol de empate de Eto'o. Aos 80, seu passe filtrado encontrou Belletti, que marcou o gol do título. Quando o apito final soou confirmando a conquista da Champions League, Ronaldinho caiu de joelhos e chorou compulsivamente. Era o ápice, o topo da montanha, o Olimpo do futebol. Naquele momento, aos 26 anos, Ronaldinho era indiscutivelmente o melhor jogador do planeta. Tinha conquistado Copa do Mundo, Champions League, títulos nacionais, bola de ouro, respeito universal. Não havia mais nada a provar e talvez, inconscientemente, foi aí que começou seu declínio. Quando não há mais montanhas a escalar, a motivação naturalmente diminui. A temporada 2006 a 2007 começou com Ronaldinho ainda em altíssimo nível, tanto que conquistou sua segunda bola de ouro consecutiva em novembro de 2006. Mas observadores atentos já notavam pequenos sinais de queda. Ele parecia alguns quilos acima do peso ideal. Sua velocidade estava ligeiramente reduzida. Suas noites nas baladas de Barcelona tornavam-se mais frequentes e menos discretas. A disciplina começava a afrouxar. Frank Giscardi tentava o alertá-lo, mas Ronaldinho era adulto, astro consolidado e difícil de controlar. Roberto Assis também percebia as mudanças, mas seu papel de empresário e irmão mais velho se complicava menos, até onde poderia pressionar sem prejudicar o relacionamento familiar. Miguelina, do Brasil, ligava chorando, implorando para o filho não se perder no caminho. Mas Barcelona era sedutora e Ronaldinho era humano demais para resistir a todas as tentações. Em campo, os números começaram a cair. Os dribles ficaram menos frequentes. Os gols escassearam. As assistências diminuíram. Lesões musculares, resultado de preparação física inadequada e excessos noturnos, tiravam-no de jogos importantes. O Barcelona, que havia conquistado tudo com Ronaldinho como maestro, começava a depender menos dele, e isso acelerou ainda mais o processo de declínio. A temporada 2007 a 2008 foi dolorosa de assistir para quem amava Ronaldinho. Ele estava claramente acima do peso, lento, apático em muitos jogos. O Barcelona contratara um jovem argentino chamado Lionel Messi, que começava a brilhar intensamente, e a comparação era inevitável. Enquanto Messi treinava horas extras e vivia monasticamente, Ronaldinho era visto em festas até o amanhecer. A tocha estava sendo passada, e não de forma harmoniosa. Em 2008, com apenas 28 anos,
mas parecendo ter 35, Ronaldinho foi vendido ao Milan por 25 milhões de euros. A despedida do Camp Nou foi agridoce, menos a torcida aplaudiu, reconhecendo tudo que ele fizera pelo clube, mas também sentindo alívio por encerrar aquele ciclo decadente. Ronaldinho chorou no último jogo, consciente de que jamais seria novamente aquele bruxo mágico de 2005. No Milan, houve momentos de ressurreição temporária, especialmente em 2010 a 2011, quando ajudou o clube a conquistar o Scudetto italiano, mas eram flashes esporádicos de genialidade em meio à mediocridade. Passou por Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro, Fluminense, sempre carregando o peso de ter sido o melhor e não ser mais. Em 2015, aos 35 anos, encerrou oficialmente a carreira. O legado de Ronaldo de Assis Moreira transcende números e troféus. Ele representou algo raro no futebol moderno, menos a alegria pura de jogar. Enquanto outros craques focavam em eficiência e resultados, Ronaldinho focava em beleza e entretenimento. Seus dribles não tinham apenas função tática, eram expressões artísticas. Seu sorriso contagiante lembrava a todos que futebol é, acima de tudo, jogo. Sua história serve como lição sobre talento e disciplina. Ronaldinho provou que o dom natural pode te levar ao topo do mundo, mas apenas a disciplina te mantém lá. Seu pico foi curto, mas intenso. De 2003 a 2006, foi simplesmente imbatível. Poucos jogadores na história atingiram aquele nível de domínio absoluto, mesmo que temporariamente. Hoje, Ronaldinho vive entre Brasil e mundo, fazendo aparições em eventos, jogos festivos, comerciais publicitários. O sorriso continua o mesmo, os cabelos agora grisalhos, o corpo mais pesado. Mas quando pega uma bola nos pés, ainda há centelhas daquele mago que fez o Santiago Bernabéu aplaudir de pé o menino da Vila Nova que prometeu ao pai falecido que seria o melhor do mundo, cumpriu sua promessa. E ninguém jamais poderá tirar isso dele.